Olá, Tereza. Eles aproveitam para tomar uma água. Tá, desculpa, minha internet caiu aqui. Você está no campus? Não, estou em casa. Mas a minha internet é a rádio. É rádio? É. Centro da cidade de Diamantina é Pois rádio. eu que sou o pré-histórico da universidade. Pois é, porque aqui no centro não pode passar fio. Mas só que eles passam, a Copasa vai e destrói tudo no centro, né? Menos Desculpa. Aí eles aproveitaram para tomar uma aguinha, né? Porque se cai um parecerista, ainda dá, né? Mas eu não posso, né? Você não pode. A Rosário já está chegando. Tá. Mas o professor também tomou um medicamentozinho. Então, lá para a deliberação, acho que a gente muda para lá, né? Uhum. E a gente volta para esse, e como eu tenho no e-mail, eu coloco no chat, a gente clica no chat e volta para esse aqui de novo. Isso. Porque se esse aqui ficar aberto, o que a gente fala, o som aparece aqui, viu? Não, você sai e depois vocês voltam. E eu fico aqui. Tá bom, tá ótimo. Rosário. Só o Vitor. É o Vitor que saiu. Vou aproveitar para tomar uma aguinha lá no banheiro. Voltei. Rosário, desculpa, minha internet caiu aqui. Não, tranquilo. Esperar os colegas chegarem, professora Rosário. Isso, vamos. Deixa eu fechar aqui. Gente, só a internet. O problema é na cidade, pelo visto, porque a internet, a luz caiu lá no Campo JK e parou a transmissão. Mas a gente está gravando. Uhum. Tá, a transmissão derrubou. Derrubou tudo. Aí derrubou aqui também. É isso que eu falo. Eu chego para os meus estudantes e falo assim: o que é mais ecológico? A gente lê um texto pelocado ou lê um texto na internet? Eles falam: não, na internet, não. Se a gente for fazer as contas, o texto xerocado é mais ecológico, né? Porque que a gente gasta de energia. Então, a professora Rosário pode continuar fazendo isso. Eu não sei se, mas eu pedi para você, quando for falar, explicar melhor esse projeto Acolhe da UFVJM e o Mulheres na Ciência, tá? E gostei muito quando você resume toda a sua trajetória, a palavra resiliência. E porque realmente foi necessário, né? Tantas, vamos dizer, obstáculos e superações. E aí eu quero dar parabéns por tudo que fez e que ainda fará. E que o sonho continua. Muito obrigado, professora Rosário, né? E a Tereza aí. Os projetos. Falhou para mim. É para eu responder? É para você explicar sobre o Acolher. Acolhe mais. Acolhe, a rede Acolhe. Ela falou de um outro projeto, né? Qual que é o outro, professor? Mulheres na Ciência. Mulheres na Ciência. Pode também no final, como você quiser. Não sei como é que... Tá. O Acolhe foi uma professora daqui da universidade, chama Juliana. Ela, percebendo que as mães, a gente tem muitos alunos, nossos cursos são todos noturnos, então nós temos muitas mães trabalhadoras
que à noite tem que ir para a sala de aula e tem criança. Então, nessa dificuldade de lidar com... Não tem uma rede de apoio aqui que essas crianças possam ficar, por exemplo, numa creche, né? A gente não tendo essa dificuldade, ela sugeriu criar esse grupo e a gente vem trabalhando. A gente veio trabalhando para assistir a essas mães da universidade, não só as alunas, mas também docentes, técnicas, que passam por perrengues, né? Porque a maioria das pessoas que moram aqui em Diamantina não são daqui, são de fora. Eu mesmo, por exemplo, não tenho nenhum parente aqui. Sou eu, agora só minha filha, né? Porque era eu e meus filhos, né? Então, a gente criou esse grupo para acolher as mulheres, por isso até que chama Acolhe, né? E o Mulheres na Ciência é uma rede nacional que eu entrei, e eles têm até um grupo de WhatsApp, mas no WhatsApp eu não consegui permanecer não, porque é tanta mensagem e eu não dou conta. Aí eu fico parte só nos e-mails. Então, nessa rede, inclusive foi por conta dessa rede que eu fui chamada pelo MDS, para Aprimora a Rede Mais. Tá certo. Tá, depois eu quero conhecer mais. Tá bom. Muito obrigado, professora Rosário, professora Tereza. Agora, como a gente combinou, né, vou passar para o professor Bruno, agradecendo pela presença dele e pelas contribuições nesse momento importante para a Tereza e para a instituição nossa. Obrigado, professor, pela sua presença. Obrigado a vocês. Obrigado, Tereza. Obrigadíssimo mesmo, Tereza, pela ocasião de te rever, de encontrar, né, tantos anos. Nossa, passa, na hora que a gente lê o memorial, é que a gente se situa lá no século passado, né? E aí a gente ganha perspectiva, né? A gente vê notícia nesse mundo hoje de rede, a gente, bem ou mal, tem notícia das pessoas, né? A Tereza está ali e tal. Vi na paisagem, vendo no Facebook, o UFPJM, que bacana, fazendo construção, né? E quando a gente vê um memorial como o seu, né, a gente reconhece a pessoa, né? Zero surpresa, né? Mais ou menos o que a gente vê acontecendo. Eu vou ser bem breve, né? Eu insisto muito em algo que eu ouvi pela primeira vez do Charles Peçanha, que nós dois conhecemos, né? O Charles, muito apropriadamente, disse uma vez numa defesa de tese que eu estava com ele, que falou, a defesa, né, muito mais do que um exame, né, ela é uma homenagem ao novo colega, né? Ele falava isso, eu vi ele falando isso mais de uma vez, porque, enfim, as defesas serem, eventualmente, darem errado, os sinais vêm muito antes, né? E alguma coisa já vem gravemente complicada, muito antes da defesa em si, né? E o processo todo é muito turbulento para que, eventualmente, em condições normais de temperatura e pressão, está tudo certo, né? O trabalho está concluído, entregue, e a defesa é uma sessão de homenagem ao novo colega que cumpriu o rito, né? E chega, né, ao final de sua formação formal, no título, né, de doutorado, principalmente, etc., né? Isso é mais irrecusavelmente verdade ainda nos nossos memoriais de titular. O colega na carreira, entregando serviço, está aí na luta, né, empurrando a pedra morro acima, né, e para fazer um balanço, né. É uma tarefa do qual nós todos nos aproximamos assim, meio hesitantes, relutantes, num primeiro momento. A certa altura, quando entra no jogo, com frequência muitos abraçam, deu para ver que você abraçou também o memorial. Você abraça as coisas, né, Tereza? Sempre foi assim, né? Você abraçou também o memorial, tem muita informação a respeito nas duas coisas, porque, na realidade, está me ocorrendo aqui agora, memoriais têm os dois tipos, né? Tem um memorial relatório e tem um memorial memorialístico, digamos assim, né? Autobiográfico, né? Que enfim, é uma
é uma anamnese, de alguma maneira. O seu é as duas coisas, né? E o seu é as duas coisas com muita força, né? com muita energia de autoexplicitação e de mostrar quem é. Forma um quadro que, enfim, a gente sempre conhece as pessoas em partes, ângulos diferentes, né? Diferentes pedaços dela. A gente te reconhece íntegra, né? Em cada pequeno traço pequena convivência que tem com você, a gente te enxerga no memorial, te reconhece, mas monta o quadro completo. Assim, uma pessoa plena, capaz a essa altura da vida, ainda com muito caminho por andar, né? Mas já capaz de uma reflexão madura sobre si mesmo, sobre o que cumpriu, sobre o que está fazendo, sobre o sentido, sobre atribuir propósito, né? Ao que faz, né? Ao construir o caminho, né? Que vai se fazendo ao andar, como se exige, mas ao mesmo tempo a reflexão está indo junto, né? Então, eu fico muito confortável, até honrado, de poder participar, né, dessa homenagem. Né? E fico feliz também, né, de maneira mais um cantinho, um pedacinho que possa ter do acompanhamento do inicinho da trajetória mais especificamente acadêmica. E agora a gente vê o quanto era inicinho, porque a gente, eventualmente, trabalhando ali junto nos corredores ou na sala no DCP, não parecia tão inicinho assim. Parecia ser sempre você, em todo projeto que você atuava, Tereza, você sempre foi figura central, você nunca foi... tem uma turma ali de meia dúzia, todos os estagiários, toda meia dúzia pode ser muito querida, né? Mas a Tereza era aquela pessoa assim, com quem alguém, o Zé Eisenberg ou o Léo, virava e falava, resolve com a Tereza. Desde o dia que apareceu. Antes de eu conhecer Tereza, antes de eu chegar a ver Tereza, eu ouvi falar de Tereza, porque o Zé falava. Né? O Zé já estava trabalhando junto ali no CEVEP, montando o boletim, e a certa altura o José começava a falar, vê isso com a Tereza, resolve isso com a Tereza, Tereza. Caramba, que a Tereza... A Tereza é uma estagiária. A Tereza é uma estudante, ela é a melhor que eu tenho, né? E resolve tudo. E é exatamente... As pessoas começam a conviver com você e sentem confiança, sentem firmeza. A questão não é nem... No seu memorial fica claro, nem é know-how, nem é que você sabia já as coisas, mas você, Tereza, você é esteio. Você, qualquer lugar que você estava, e dá para ver na descrição, você é a pessoa em que as pessoas podem escorar para o bem e para o mal. Isso certamente deve produzir sofrimento aí, né? Mas é esteio e entrega e firma e muda, e o repertório é variado, vai para diferentes tipos de projetos, com diferentes tipos de atividades, com diferentes coisas. E na hora que a certa altura ficou muito clara e muito saudável, admirei, né, no memorial, a sua decisão de ir para o UPERJ na hora de fazer a pós, né? Porque exatamente você leu certo a coisa, você tinha cumprido um circuito grande de tarefas variadas na UFMG, que já tinha virado mais do que formação, era quase uma experiência profissional, que você fala que é pequeno, né? Eu tenho talvez esse atributo com você, esses meninos, né, que entram na universidade e não saem nunca mais, né? Você também, mas você teve que caminhar muito, uma distância infinitamente mais longa que a minha para chegar à universidade, né? Isso te deu um lastro, te deu uma resiliência, né? E é engraçado que com essa trajetória e com esse perfil, esse sofrimento todo, né, as pessoas, os colegas, assim, você era uma caloura, pelo amor de Deus, você estava no primeiro ou segundo ano e já estava atuando lá com a gente. E imediatamente as pessoas sentiam isso que eu falei, sentiam firmeza, né? E eventualmente delegavam atribuições com perfeita naturalidade, as pessoas faziam isso com total tranquilidade. Fala com a Tereza que ela resolve, né? Que ela vai fazer direitinho. E era mesmo. E aí a gente toca a vida, né? Feliz da vida que tem Tereza por perto, né? E eventualmente até exagera
porque tem que estudar também e tal. Mas, com tudo isso, você se moveu, você não, apesar disso, um risco, entre outros, que esse tipo de situação gera, né, além do eventual superexploração, né, um outro risco é acomodação, fechamento, e você rompe com isso se movendo. Mas você, quando faz isso, você sempre deixa atrás de si um rastro de gratidão. Isso rola assim, as pessoas falam, você lembra da Tereza? Tereza, grande Tereza, né? Que rolava em torno do DCP, inclusive, eventualmente retomando alguma cooperação mais adiante, etc., né? E isso transpira também, né, nas páginas do memorial. É impressionante como o memorial, com todo o esforço, você tem um esforço de compilação de dados, de informações, que eu tenho que confessar, para meu embaraço, que também, como você lembrou, fui diretor de faculdade, eu tenho dado aí que eu nem sabia que existia. E que quantas portarias, gente, eu não tenho a menor ideia onde é que eu tiro quantas portarias eu assinei, etc, etc. E, no entanto, essa informação ela é orgânica, ela é integral, ela faz sentido, né, no seu memorial, e ela compõe. O seu memorial, assim, com tudo isso que eu posso dizer, com, sei lá, essa altura, 20 anos mais, sem a gente se ver mais rotineiramente, dá para ver que não mudou, né? Dá para ver que é a mesma pessoa, né? A mesma estudante, né? E o memorial é bem Tereza. Ele é excepcionalmente minucioso, né? Toma as normas do que deve constar e executa, e faz constar, né, cada informação e faz a compilação com método, com cuidado, de maneira organizada, ao mesmo tempo sem ficar, hora nenhuma, estritamente frio ou burocrático para constar. Está lá, vibrando o tempo todo, né? E, ao mesmo tempo, isso sai com modéstia, com honestidade, com despojamento, né? Um relato que é tocante, né? Forma um conjunto da obra que a gente só pode agradecer, como coparticipantes do Magistério Superior Federal, né? Só pode agradecer e se orgulhar da presença de uma colega como você. Tão apropriado que, eventualmente, é uma circunstância afortunada, acredito, para a própria Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha, em Mucuri, ter em você a primeira titular, tal como foi dito. É uma pessoa muito apta para representar uma instituição em construção, né? Você, muito claramente, não está apenas à disposição, né? Você é claramente proativa no preenchimento das suas tarefas institucionais em várias frentes. Você podia, com toda a absorção múltipla que você tem vivido, seria tranquilo, eventualmente, falar, agora eu vou cumprir o mandato, depois eu penso em extensão, depois eu volto a essa pesquisa. Desapega. Tem fases, tem épocas na vida. Eu fiz isso, né? Você vai operando tudo e quase e chega pedindo desculpa, falar, isso aqui saiu menos do que eu imaginava, não sei o que. Mas a gente sente, né, como um balanço a essa altura, né? Você já está com 16 anos na carreira e eu fico abismado de pensar que eu fiz 30 no ano passado, estou com 31 anos na carreira. A gente sempre sente uma frustração do não feito, né? De algumas coisas não se faz para fazer outras, né? E esse não feito, às vezes, é uma frustração com demandas que se apresentam externamente, para além dos planos, apesar dos planos, eventualmente, né, o cemitério de projetos, cemitério de pesquisas que vai se impondo. Mas eu quero dizer, eu acredito sinceramente, e quero te encorajar para o futuro, mais do que avaliar. Por exemplo, essas exigências, e por mais que a gente responda ela de maneira improvisada, isso inclui a administração, mas inclui também a primeira vez que a gente tem que orientar, né, pequenas coisas em reuniões, ou a própria aula, que a gente não chega a ser formado para dá-las, né? A gente vai sempre improvisando, mas é a resposta improvisada que seja, mas rotineira, continuada, reiterada, reafirmada, a essas exigências que a gente não chega a escolher e eventualmente resmunga, né, que não aguenta mais, quer fazer outras coisas, são essas exigências, no fim das contas, que nos formam,
é ali nessa hora que a gente acha que eu queria estar me formando e estou tendo que fazer isso. E, na real, é ali que você está se formando de maneira diversificada, interpelada pelo imprevisível, né, e respondendo e ganhando sentido o que está fazendo. Eu tenho uma sensação super forte nisso a respeito de estudo e leitura, né, que às vezes a leitura que a gente planejou e pegou as férias e leu o livro, às vezes, alguns anos depois, você não consegue lembrar se leu aquele livro ou não, né? Mas aquela coisa que a gente consultou desesperado, descabelado, tentando cumprir um prazo, tinha uma nota de pé de página para achar, e você acha no artigo e enfia lá improvisadamente, essa cola na cabeça para o resto da vida. Resolvi um problema, né? E eu acho que algo análogo se dá nesse tipo de demanda, elas nos formam. Eu, como essa pessoa que também fui estudante a vida toda, um menino que nunca saiu da escola, e com uma trajetória muito mais confortável para chegar à escola, digamos, superior do que a sua, eu comentei uma vez com alguém que acho que a coisa mais arrojada que eu fiz na vida foi aceitar ser vice-diretor da Fafiche. E ainda 2 anos depois já tinha tudo colapsado, eu tinha virado diretor improvisadamente, e tudo que eu podia torcer para... não vai acontecer isso nesse período, tudo aconteceu, né? De pandemia a Bolsonaro, a polícia dentro da faculdade, tudo que você quiser imaginar rolou. Mas, enfim, o que não nos mata nos torna mais fortes, né, Tereza? Você sabe bem disso. E dá para isso, transpira no seu memorial. Eu quero fazer uma última homenagem, um último toque nessa homenagem, que é o seguinte, que você falou, não está no texto, mas você falou, pelo menos me escapou se tiver, mas você mencionou aqui na defesa, 116, me corrija se o número estiver errado, 116 professores, 7 graduações, 4 pós-graduações na instituição que você dirige. Isso é mais ou menos, pouco mais que a metade do que rola na Fafiche, né? A gente tem uns 200 professores, 12 nesse momento graduações, 8 pós-graduações. Mas a gente tem 100 técnicos administrativos, você tem 14. Eu fiquei completamente abismado disso enfim, é sempre uma luta, né, para nós todos, essa improvisação é sofrida, o Jorge sabe bem também, mas imagino que a construção institucional nas novas instituições federais é uma militância de outra ordem, né? Tem minha admiração, meus respeitos, enfim, quero só isso, né? Reforçar que, prestando essa homenagem, feliz e honrado de minha parte de poder estar aqui, né? E que, por favor, contem conosco, tá? Do ponto de vista institucionalmente, né? Eu falo aqui em meu nome pessoal, não estou exercendo função nenhuma na UFMG, na UFMG, sim, alguns conselhos, coisas assim, mas na Fafiche, especificamente, não estou diretor, não sou autoridade nesse momento, não, diferentemente de você. Mas estou cumprindo mandato na BCP, né? Então, eu quero apenas dizer que isso, como colega, né, da carreira do Magistério Superior Federal, quero dizer aos colegas, a você, como diretora, né, e aos demais colegas, eventualmente, aí na luta da UFVJM, que estamos às ordens, estamos juntos, tá? Qualquer coisa que precisarem ou que desejarem, a gente deve, né? Com alegria, a gente vai ser uma felicidade poder ajudar de qualquer maneira, caminhando e cantando, né? Né? Mas é isso, Tereza, olha, registrar isso, eu só fico feliz de estar aqui nessa homenagem, parabéns, muito obrigado pela ocasião, pelo convite, muito feliz de te rever, poder ver você bem, plena, e tem muita coisa ainda, muita coisa boa para rolar pela frente. Parabéns. Muito obrigado, professor Pinheiro, né, Bruno Pinheiro. Agradecer as suas palavras. Eu não sei se a Tereza queria deixar para o finalzinho, ou depois que o professor Jorge falar, ou quer fazer um comentário agora rapidinho, Tereza, fica à vontade. Rapidinho. Bruno, acho que uma das coisas que eu mais lamento na graduação é não ter tido
a oportunidade de ser sua aluna. Bobagem. Não é não. O do Jorge também. O Jorge chegou no meio do caminho, mas não fui aluna do Jorge, mas eu sempre tive muita admiração por você, pela equipe lá do DCP, né? Sempre trabalhei muito, né? Era meio workaholic, o pessoal me chamava de workaholic, né? Os meus colegas, né? Que eu sempre estava lá virando o juízo para as coisas acontecerem, né? E, enfim, eu agradeço por você ter aceito o convite, por ter lido, né, o memorial e por estar aqui, e pela homenagem, né? Eu gostei. Eu sinto muita falta do Charles. Eu gostava de ir para Unbox para encontrar com ele, porque ele era uma figura, né, incrível, assim, né? Sim, Ele nós todos. ficando comigo, por que você não publicou a sua tese? Eu, não vou publicar a tese. Ele era assim comigo. Esse é o Charles. Eu estou no Unbox nesse momento, estou aqui em Campinas. Sim, você falou que eu estava no... Mas é isso, muito obrigada pela homenagem. Obrigado a você, querida. Parabéns. Agora, né, a fala do professor Jorge, né, para contribuir. A Tereza, com a instituição, com esse momento muito bacana que está acontecendo aqui. Né? Professor Jorge, muito obrigado pela presença. A fala é tua. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, Tereza, querida. Boa tarde, professor Rosário. Prazer conhecer minha conterrânea, né? Professora da Universidade Federal Rural, onde eu tenho tantos amigos, docentes aí, ex-alunos também que trabalham aí, alunos desse programa que nós temos aqui, né? Vigente do Brasil todo. Tereza, eu tenho participado muito de bancas dessa natureza, sabe? Muitas mesmo, né? Isso virou uma coisa generalizada agora no Brasil, né? E o critério é esse. E, de modo geral, eu tenho gostado muito. Eu acho que isso está sendo bom para o Brasil, para as universidades brasileiras, sabe? São momentos de grande realização para mim. Sim, eu fico muito feliz de participar disso, que a gente vê o que as pessoas fazem, né? Como nós temos gente fazendo muita coisa, né? Mas de todas que eu participei até agora, e olha que já foram muitas, aqui me deixou mais... Eu vou falar muitas palavras com C, não sei porquê. Eu estava pensando que eu ia falar e me dei conta que eu vou falar uma palavra com C. E aqui me deixou mais comovido foi a sua, tanto na leitura do memorial, quanto aqui assistindo, mais comovido até do que a última que eu participei, aliás, a penúltima, que foi a do meu compadre, outra palavra com C, Silvio Salege, meu colega de departamento, padrinho do meu filho, que também foi uma defesa de memorial e uma discussão, uma apresentação de titular muito comovente também. E são muito comoventes por uma outra palavra com C. E que é com C tanto no inglês quanto no português, porque vendo sua trajetória, lendo seu memorial, eu me lembrei muito de um conceito de Amartya Sen, que fez ele ganhar o Prêmio Nobel da Economia, muito em cima disso, que é ele chama de commitment, né? Que em português a melhor tradução seria comprometimento, né? Eu acho que a resiliência não é a melhor palavra para definir a sua trajetória. Na minha opinião, a melhor palavra para definir sua trajetória é comprometimento, né? Porque não é fácil, né? Não é fácil. Bruno colocou um ponto que eu ia chamar a atenção, que é essa coisa dos 14 funcionários, né? Eu que fui diretor da Fafiche, aqui você tem dois exemplos contrários. Um bom exemplo que é o de Bruno e um mau exemplo que é o meu, né? Quando eu fui... Eu comecei minha trajetória como professor, eu voltei dos Estados Unidos em 97 e fazendo pós-doutorado na Fundação Joaquim Nabuco, em Recife. Tinha muito pouco concurso na época, né? O governo Fernando Henrique. E aí surgiu um concurso no Departamento de Ciências Administrativas da UFPE, e eu fui para lá
terminei fazendo um concurso lá e entrei para trabalhar com a área de recursos humanos, relações de trabalho, análise organizacional, estou puxando, né, para as coisas. E aí também trabalhei métodos quantitativos, lecionei muito métodos quantitativos lá. Mas o que foi interessante é que lá eu terminei mergulhando nessa vida burocrática também, né, nessa vida administrativa. E aí eu me lembro, eu com, sei lá, eu era muito novo, né, 30 anos, e com menos de um ano de universidade eu virei coordenador da pós-graduação. E aí eu fui participar da minha primeira reunião de congregação, recebi um outro de processo para dar parecer. E eram de concursos, de inscrição de concurso, né? E eu não tinha a menor ideia do que fazer, né? E aí eu fui na secretaria da diretoria e pedi uns exemplos para usar, né? Aí eu fui e algumas horas depois eu voltei e perguntei para a secretária o que significa SMJ, né? Então, assim, a gente cai, Bruno disse que nós não somos preparados, né, para dar aula, não somos mesmo, menos ainda para a vida administrativa, né? Um processo de aprendizagem duríssimo, né? E eu comecei a achar aquilo meio divertido, né? E comecei e tal. E é engraçado, porque quando eu me lembro de algumas coisas que eu estava no departamento de ciência administrativa, uma das coisas que eu me lembro era um livro que alguém me deu lá. O livro se chamava assim, Todos Nós Somos Incompetentes. Se você não é, um dia será. Algo mais ou menos assim. Porque era coisa de que você vai subindo, 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 até uma hora que você bate na incompetência, né? E aí foi um pouco, eu tive uma carreira na parte administrativa fulgurante na Federal de Pernambuco, criei o primeiro mestrado profissional do Nordeste, tal. Cheguei aqui na UFMG, vim redistribuído, com uma certa tarimba administrativa, e fui indo. Eu ia muito bem, eu fui um bom coordenador, criei o doutorado em sociologia aqui, eu fui para um cargo na reitoria, eu estava indo muito bem, até na hora que eu virei diretor, que foi um desastre. Então, é aquela coisa, chegou a hora, eu fui subindo, teve uma hora que eu fui incompetente. Um desastre porque eu fui muito voluntarioso, né? Um voluntarismo lamentável, né? Assim, coisa realmente patético, o meu voluntarismo, que contrasta com a sabedoria budista de Bruno Reis, né? De Bruno Vanderlei Reis, nós somos exatamente o contraponto. Mas uma coisa eu fiquei feliz de ter sido diretora Fafiche, e que é uma coisa que eu vejo em você também. Às vezes eu fico pensando, será que isso é um traço meio conservador, né? Mas eu fico muito feliz comigo mesmo e fico muito feliz quando eu vejo pessoas como você que lidam bem com o cancelamento. Outra palavra com C. Eu realmente não consigo entender porque as pessoas se fragilizam tanto com o cancelamento, entendeu? Você já apanhou mais que boi ladrão, né? Foi cancelada de todo tipo. Tá aí, oi, sorriso. Né? Isso não arranhou o seu comprometimento com a instituição. Tá aí de novo agora, diretor. Você foi para a pró-reitoria, voltou, né? E tá aí de novo, né? Numa alegria e numa disposição, né? Muito grande. Isso é muito bonito, né? Isso é muito comovente, né? Por isso que eu digo que foi talvez a mais comovente de todos, muito por isso, porque e num momento terrível, né? Assim, num momento terrível, exagero, porque também tem um lado bom. Mas, por exemplo, a gente sabe que nesse momento, né, o orçamento do ano que vem das universidades vai ser metade do que foi em 2014. É claro que 2014 é um ponto um pouco fora da curva, aquele período do ProUni, tudo tinha muito dinheiro para construção, tal, mas ainda assim é muito difícil. E a solução, uma parte da solução, passa por uma coisa lamentável, mas que mostra um pragmatismo que a gente tem que ter e que você provou ter, que é essa coisa de correr atrás das emendas parlamentares, né? E aí você correu e tal, e assim, da forma mais institucional possível, né? Porque tem muita gente correndo atrás de emendas parlamentares para projetos muito pessoais, assim, dentro da universidade, né? Eu mesmo já tive um caso de uma emenda parlamentar que foi para um projeto pessoal, mas, por exemplo, também tenho corrido atrás de emendas parlamentares para projetos coletivos, umas coisas deram certo, outras não, e por aí vai. Mas você foi para uma coisa institucional, né? Você correu lá atrás
né? Buscou patrulhas e tudo, e conseguiu para uma coisa institucional. Então, assim, essa coisa do espírito público que você demonstrou ao longo da sua carreira é algo realmente que merece muito ser ressaltado numa defesa do memorial como essa de hoje, numa reflexão sobre sua trajetória, né? E que funciona como uma espécie de guarda-chuva sobre tudo que você fez, né? E aí a gente entra nas minúcias do que você fez, que foi muita coisa, né? Muita coisa de extensão, muito interessante, né? Numa universidade que obviamente tem uma vocação extensionista, né? Obviamente tem uma vocação extensionista, até pelo lugar que ocupa, né? Dentro do Estado, tudo isso, e você então mostrou uma adaptação a essa realidade, né? E você então tem desenvolvido, né, projetos muito, muito interessantes, né? Você tem acho que uma produção acadêmica também compatível, né? E uma quantidade de orientações de aluno de graduação em particular, que é uma coisa impressionante, né? Assim, a quantidade de estudantes que você orientou, particularmente na graduação, um número muito grande de estudantes, e a gente sabe, tudo isso, né? Essa orientação de iniciação científica, orientação de TCCs e os projetos de extensão e a pesquisa, esse conjunto de atividades que dão essa natureza, né, Humboldtiana das universidades brasileiras, e que você buscou fazer com muito mérito, com muito brilho, penso eu, na universidade, né? Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Então, não tenho outra coisa a dizer para você que não sejam os parabéns por essa trajetória, né? E, por outro lado, me senti... passei a ver certas coisas que eu não sabia da sua vida, né? Você falou aqui essa coisa da sua mãe era vicentina, né? E meus pais eram franciscanos seculares, então essa experiência missionária, né? Eu também tive acompanhando eles, né? E isso cria, sem dúvida alguma, isso cria um comprometimento com a sociedade brasileira, né? Isso aproxima a gente do mundo real, né? Que é algo, acho que, muito importante para a nossa área, né? Como cientistas sociais, a gente tem que ter, né? É bom que tenha, né? E uma outra coisa que eu fiquei pensando, você falou que Charles Pessanha reclamou que você nunca publicou sua tese. Acho que está na hora de você rever e fazer alguma coisa, porque uma das coisas, por exemplo, que mais se fala agora nos Estados Unidos é de que os Estados Unidos precisam criar uma justiça eleitoral parecida com a brasileira, né? Então, se retomar isso, o tema está muito quente, né? Justiça eleitoral está muito quente, valeria a pena você retomar, fazer uma homenagem póstuma a Charles Pessanha, né? Acho que poderia fazer isso, seria bem interessante, um esforço acadêmico interessante que você poderia fazer, porque você publicou outras coisas importantes. Você tem até a publicação com outro pernambucano, você tem muitas ligações com Pernambuco, viu? Que é o Marcelo Medeiros, né? Você tem um trabalho com ele na Revista Brasileira de Ciência Política, né? Acho que vocês tiveram um projeto de pesquisa junto, algo assim. E eu acho que... Mas você não tem, né? A publicação, talvez, do tema mais quente de tudo que você já trabalhou, talvez, que é essa coisa da justiça eleitoral agora, pensado de uma forma internacional, né? Acho que você pode até pensar numa publicação fora do Brasil sobre isso, tá? Talvez numa revista que tenha aspectos comparativos, né? Algo assim. Ou essas revistas que trabalham essa área do direito e da ciência política juntos, da sociologia juntos, seja lá o que for, que eu acho que valeria a pena você fazer isso, porque é muito interessante você ter esse tema tão quente. E aí você até deu uma palestra aí, né, num encontro na área, né, tão interessante. Então, um tema que
está relacionado a uma questão premente do Brasil hoje, que é a sobrevivência da nossa democracia, que é uma briga que está longe de estar ganha, né? Nós vamos ter que lutar muito aí, porque nós vamos passar um período muito difícil no mundo, né? E o Brasil, eu encontrei, há 2 semanas atrás, eu conheci um professor do Centro de Estudo da Pobreza de Oxford, que veio para Belo Horizonte, vai ficar 5 anos aqui. E aí eu perguntei para ele porque ele tinha vindo, ele disse que conseguiu um contrato com uma pesquisa, um trabalho aqui, mas que um dos motivos é que ele achava que o Brasil era um dos melhores momentos para você estar um dos melhores lugares para você estar nesse momento no mundo. Ele acha que aqui né, que boa parte do mundo onde ele poderia ir tá prestes a pegar fogo, né? E aqui ele acha que está um bom momento. Ou seja, o Brasil pode se tornar, de repente, um certo oásis, vamos dizer assim, de um lugar com certa afluência econômica, certo? É até interessante aquele economista bastante conservador, sei lá, liberal conservador, que é aquele Eduardo Gianetti da Fonseca, agora está falando sobre isso, sobre o Brasil ser um lugar especial e poder ser um lugar especial. Não sei se vocês viram coisa sobre isso, fazendo uma crítica muito dura ao desastre que é a sociedade estadunidense, um contraste como o Brasil. Me lembrou muito, só faltou, me lembrou, de certa forma, Ariano Suassuna, dizendo que o Brasil é o quinto império lá de Padre Vieira, né? Então, um lugar que pode ser um reino de justiça, igualdade e tal. Se você pensar direitinho, o discurso, a fala de Eduardo Gianetti está muito parecida com essa fala de Ariano Suassuna sobre o Brasil ser o quinto império do Padre Vieira, né? Então, o Brasil pode se tornar aí realmente um lugar especial no mundo. Também está no Atlântico Sul, que eu acho que é o lugar de onde vai sair. Do lado da África, a demografia, do lado da América Latina, a comida, né? Então nós temos energia, né? E uma série de coisas que eu acho que realmente o Atlântico Sul vai ser importante para o mundo a partir de agora. E você tem um tema quente que se encaixa nesse momento do Brasil, que então eu acho que você pode. É um momento de falar do passado, né? Análise de memorial, mas eu estou querendo ligar o seu passado a um futuro, que eu acho que você pode brilhar muito com isso aí também, né? Então, era isso que eu tinha para dizer para você, dizer que realmente fiquei comovido, feliz, orgulhoso e lisonjeado de ter sido convidado para participar desse momento, e lhe dar os parabéns e lhe desejar muita felicidade ainda daqui para frente no seu trabalho, que você continue tendo coragem, altivez e alegria para que não se deixe abater por situações difíceis que você passou, algumas eu obviamente desconhecia, você falou aqui hoje, que são chocantes e tudo, mas que você soube superar com muita hombridade, com muita coragem, né? Parabéns. Obrigado, professor Jorge. Eu não sei se a Tereza quer falar uma palavrinha, porque depois eu tenho que falar uma mini palavrinha também, né? Que faz parte do ritual. E aí, Tereza, se você quiser. Tá, rapidinho. Sobre as orientações, existe uma carência muito grande de direitos humanos e cidadania aqui na região. Por isso até que acabei abandonando um pouco o eleitoral, porque essa é a maior demanda. Eu podia ter temado no eleitoral e não aberto essa agenda de pesquisa, mas aí, assim, eu acho que eu ia ficar devendo a região, né, onde eu fui acolhida, né, onde eu trabalho. Por isso até que eu tenho essas duas. Eu não abandonei, mas eu tive que abrir uma agenda nova, né? E o Davidson até me chama de rainha do Vademecum aqui, porque todos os alunos do direito da PUC do Cerro e da UENG, que a gente tem aqui, eles vêm para mim. Aí só para você ter uma noção, na pós-graduação, a gente está com o edital aberto agora para seleção. Tem 83 candidatos. Na área de política, são 45 candidatos. Só para mim, e são 11 professores, só para mim
15. Eu tenho que ler 15 projetos, assim, né? E todos nessa área. Tem um sobre eleitoral e 14 sobre cidadania ou direitos humanos. E muito na pegada da questão racial, da questão da violência, são todos muito nessa área, sabe? Então, eu acho que eu acabei abraçando a necessidade da região quando eu assumo essa pauta da cidadania e dos direitos humanos, que é uma pauta que me agrada muito, né? A questão eleitoral eu vou ter que lidar com o emocional, porque eu saí muito desgastada do doutorado, assim, eu tive muita dificuldade de retomar a tese. É engraçado, porque vira e mexe eu sou chamada para falar da tese, sabe? Mas eu sempre penso nisso que o Charles falou, para eu publicar minha tese, porque eu fiz um compilado, um banco de dados de todas as resoluções do TSE. Foram 8 meses montando o banco de dados, foram mais de 23 mil resoluções que eu li para montar o banco de dados para fazer minha tese. Assim, eu sou meio surtada às vezes, eu acho, né? Eu não gosto do simples, eu gosto do complexo, né? Só pode. Mas eu vou pensar com carinho nisso. Tem uma ligação com o Pernambuco que eu não sei te explicar qual que é. Eu vira e mexe, eu estou lá. Tive projeto com a Gabriela Taroco, que vai aposentar lá. Tive projeto com o Marcelo, agora com a Rosário. Vira e mexe, eu estou me envolvendo lá com o pessoal de Pernambuco. O Marcelo eu conheci na Unpox, e aí, por conta da minha apresentação, ele me convidou para trabalhar com ele, e aí eu acabei fazendo esse projeto no CNPq, que foi aprovado, e a gente desembolou um projeto bem bacana. Mas eu vou pensar com carinho essa questão da publicação da tese, mas eu tenho publicação dela. Tem um verbete no livro do Avritzer sobre judicialização da política, dimensões políticas da justiça. Eu tenho um artigo lá, eu tenho um artigo na Adenauer, que é só sobre justiça eleitoral. Eles me convidaram para escrever o artigo para eles, sobre a história da justiça eleitoral. E que eu me lembro são esses dois, mas acho que tem mais. Mas eu vou pensar com carinho essa publicação, vou retomar essa agenda. Em 27, pode ser, depois que eu sair da direção. Então tá bom. Pode ser, vai ter passado a nova eleição nossa, pode ser um bom momento. Hoje já que é memorial, né? Memorial é a memória, né? Tem esse movimento aí, né? Eu queria também agradecer a presença de todos e todas aqui, agradecer o convite da Tereza, né? Acho que foi um ato de coragem dela, para quem me conhece aqui na universidade, né? Mas acho que ela leu o meu memorial, acho que ela se sensibilizou e me convidou depois que leu o meu memorial, né? Por isso que é bom o memorial. Bem antes, foi assim, um dia eu estava no bar bebendo água, ela me convidou, me lembro, foi, né? Foi isso aí. E aí ela pediu memorial, porque na área de humanas, eu fui um dos primeiros aqui da universidade, né? Eu trabalho na saúde, eu fiz um memorial, e ela não tinha exemplo, né? Assim, interno. Eu fiz ciências sociais também na Unesp de Araraquara, né? Mas eu caminhei mais para a antropologia, questão indígena. Mas o que eu acho legal assim do memorial, que a Tereza também expõe bem, é essa amálgama, né, que tem do processo da vida, do processo do conhecimento, do processo da teoria e como a gente caminha fazendo essa teoria, fazendo esse trabalho, sem isso se desligar, né? Pode ser que isso seja um dos grandes prazeres da nossa profissão, a gente poder ser agente, né? Tem aquela coisa assim, não, agora eu estou sendo vamos supor, tatilógrafo, eu ia falar. Agora eu estou sendo digitador, mas eu faço outra coisa, né? Acho que a profissão docente, do professor e professora, é uma profissão assim que tem a ver com o processo de vida nosso, né? Tem a ver com a nossa memória, né? Tem a ver com a nossa formação humana, né? Já que todo projeto de educação é um projeto de ser humano, na verdade, né? É como que a gente pensa o ser humano, né? Qual o caminho que a gente vai fazer? E as escolhas teóricas também acho que é o mesmo caminho, né? Como que eu reflito? Como que eu adentro isso daí? E mesmo que eu mude, mesmo que eu caminhe, mesmo que eu conheça outras linhas de pensamento,
isso também vai fazer parte desse nosso caminhar, dessa nossa memória, né? Dessa escrita, dessa teoria, como maneira de ser também, né? Eu sempre falo assim para todo mundo, toda teoria ela também é uma síntese de uma prática, né? Nenhum livro é só um livro, né? Nenhum conceito é só um conceito, né? Ele também reflete escolhas que a gente pode ter feito muito bem antes, né, de adentrar esse mundo, né? E esse processo todo e essa escolha toda. Então, acho que o memorial é muito interessante. Eu participei de uma banca que era uma tese inédita, né? Que é até do Marcel Mano, que é um dos suplentes que está aqui nessa banca, né? Mas eu falei para ele que a própria tese dele também caminhava para uma memória, né? Porque ele teve que recuperar tudo o que ele fez no percurso, e ele traduziu de uma maneira de uma tese, mas era uma tese que a memória não fugia, né? Não tinha como fugir do caminho que se faz, né? Porque eu e a Tereza, a gente tem uma grande diferença, que é uma semelhança. Eu percebi pela biblioteca dela, né? Tudo organizadinho, etiquetado. Eu também tenho uma biblioteca que, para mim, achar um livro, demora um mês, né? Sempre quando eu vou ter que achar o livro, eu começo um mês antes a procurar. Eu estava procurando um livro do Terrat Chardin, O Fenômeno Humano, que eu estava a fim de reler ele, e ele... Aí eu falei assim, nossa, eu tenho esse livro, né? Eu olhei até a capa na internet, falei, eu tenho esse livro. Eu demorei 15 dias para achar, mas achei. Depois que eu achei, aí eu deixei ele do lado para ler depois, que eu cansei para achar, né? Aí eu vai caminhando assim. Então, eu acho que esse poder de organização, de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né, que é a demanda que tem, ela consegue, né? E nesse sentido, né, o titular é uma coroação disso mesmo, né? O caminho que se chega para se iniciar, né? Tem um amigo meu bem engraçado aqui, falou, não, virei titular, mas vou pedir para ir para reserva, né? Aí a Tereza, acho que não, né? Ela vai virar titular e vai querer continuar a escrever, a pensar, a fazer as coisas que tem que fazer, os desafios, né? E principalmente o desafio da gestão, né? Eu peguei algumas coisas de gestão, fiquei até traumatizado, assim, né? Até me afastei com ordem médica, né? O médico falou, você não pega mais você não pode sentar nem em banco para ouvir conversa de gestão, né? E para eu admiro muito quem pega gestão, né? 2 diretores. Eu não sei se a professora Rosário foi diretora, pegou uma esfera administrativa dentro da universidade, que é muito difícil, né? E a Tereza, ela caminha muito bem com isso. Pode falar, professor Jorge. Só para dizer uma coisa que eu esqueci de comentar. Alguém que passou pelo bullying que ela passou, de ter uma professora botando a turma inteira para mangar dela, enquanto criança, passa por qualquer coisa depois disso. Aí que tá a questão da memória, né? Do sofrimento, né, que cada um tem, que cada um carrega das suas marcas, né, das suas cicatrizes, e retraduzir essas cicatrizes em processos reflexivos de caminhada, né, de teórica, e que foi a escolha dela, né, e tentar, através disso, fazer o seu ativismo, a sua militância, a sua reflexão, né, e as críticas que tem, né, eu me lembro muito bem acho que dessa coisa aí do feminismo, né? Eu falo, como eu sou da área da antropologia, eu falo muito assim, olha, parece que, dependendo da linha feminista, parece que é um novo movimento civilizatório, né? Se você não fizer isso, você não é gente, né? Então, né, vamos caminhar. E pode falar, Tereza. É porque quando o Bruno falou, quando o Jorge falou, eu lembrei de falar um negócio, mas não falei, aí você falou agora, eu lembrei. Minha característica sabe aquela coisa de olhar para o copo e saber se ele está meio cheio ou meio vazio? Eu aprendi na vida que a gente tem que achar sempre o lado do meio cheio, né? Se você tem, eu brinco assim, se você tem um limão, faz a caipirinha, nada de fazer né, reclamar, porque na verdade assim,
a vida está aí, gente. A gente não vai conseguir mudar. O que já aconteceu, já aconteceu. Deixa a marca, deixa. Eu tenho medo de falar no público até hoje. Eu vou para frente, eu já começo a frio. Eu não lido bem com o público. Pode parecer que não, mas é verdade. Não lido bem com o público. Mas eu tenho que enfrentar. A vida está aí, ué. Não tem jeito. A vida está aí. Tá aí, né? Eu tenho um filho de 12 anos que é cheinho também, né? E tá só free bullying na escola, no futsal, por ser cheinho, né? Gordinho. E aí eu digo pra ele, cara, te vira, entendeu? Arruma um jeito de lidar com isso. É a vida. A vida é feita de rapadura, é doce, mas não é mole, não. É verdade, é doce, mas não é mole, não. Então, eu acho que esse caminho da vida aí mesmo, nessa questão da metáfora do copo cheio, do copo vazio, eu falo assim, eu bebo e falo assim, tem que colocar mais alguma coisa. Eu sempre vou bebendo, né? Eu sempre vou deixando água parada da doença. Tomar, o que interessa é beber, né? E se nutrir lá e caminhar e ver as outras esferas da vida, né? Então, parabenizar a Tereza, né, pelo memorial, pela coragem do que está tudo escrito lá, pela verdade que ela colocou, né? Ela falou assim, não, é muito difícil, mas eu acho que a dificuldade se supera em dizer o que eu estou sentindo, vou ser verdadeira, né? É isso que eu me lembro das primeiras classes, né? E agradecer muito pelo convite, fiquei muito honrado pelo convite, né? Eu sou uma pessoa meio estranha, eu também tenho uns bullying assim, mas eu não estou muito para. Acho que como eu sou da periferia de São Paulo, filho de nordestino, migrante, foi lá para Emílio Matarazzo, Zona Leste de São Paulo, a igreja do Padre Ticão, não sei o quê. Então, dá um movimento de moradia, né? O movimento de moradia nasce lá, tudo. E até hoje a gente está junto, né? Também nesse Novo Habitat, né? Nesse projeto, com olhares diferentes, porque é uma equipe que tem vários olhares, né? Interdisciplinar, que a gente trabalha muito aqui, cada um com a sua leitura, né, do solo cimento que caminha ali. Então, acho que é isso, né? Esse momento é muito importante. E aí eu queria parar aqui minha fala e fazer uma pergunta para a Tereza. Tereza, ainda está sendo transmitido via YouTube? Eu não sei, eu acho que caiu, porque está sem luz lá no campo JK. Mas se vocês não se incomodarem, você está pensando para poder fazer a avaliação, né? Porque eu estou com medo de sair, porque aqui está dando umas piscadelas aqui. Eu não consigo adiantar isso aí. Aí, se você não quiser, porque você pode falar depois da decisão, né? Se você puder, você acha que você pode deixar aqui a sala e só que eu vou. É porque assim, se eu parar de gravar, porque depois o Vitor vai pegar esse vídeo e vai. Mas o momento da decisão não pode ser gravado mesmo. Mas, pois é. Não, mas aí eu desgravo na hora que for dar o resultado. Aí você volta a gravar. Volta a gravar, e aí eu vou. Porque o pessoal está aqui, eu estou recebendo um monte de mensagens do pessoal que estava assistindo e que queria estar aqui. Aí eu vou passar esse link para eles entrarem. No momento da decisão da banca. Pode ser? Pode ser, ótimo. Aí aqui, licença. Aí você me avisa no WhatsApp? Eu aviso no WhatsApp. Eu aprendi a usar o WhatsApp faz uns 6 meses. Tá bom. Aqui, eu só quero dizer uma coisa em relação ao Marivaldo. Marivaldo é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci nessa universidade. Eu nunca vi um cabra tão inteligente como esse. Toda vez que ele vai dar palestra, eu estou sentadinha lá assistindo, porque eu aprendo muito com ele, viu? Ele fica falando essas coisas dele aí, mas ele é um cara muito, muito sagaz. Vou parar a gravação primeiro, peraí. E aí eu vou sair, tá? Poder é poder. Então, Tereza, vou ler a ata. Ele travou. Agora caiu. Travou, voltou. Só uma travadinha. Foi brincadeira, porque eu sempre tenho que ter esse momento assim. Então, pessoal, né, vou ler a ata e você só vai ficar sabendo no final. A ata da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha em Mucuri, a ata de reunião. A ata da reunião da Comissão Especial designada pela diretoria da Faculdade Interdisciplinar em Humanidades do Campus JK,
da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, o FVJM, para efetuar a avaliação da defesa do memorial descritivo da professora doutora Tereza Cristina de Souza Cardoso Vale, para promoção para a classe D, mudou agora, né, com o processo lá da última greve, professor titular da carreira do magistério superior. Aos 24 dias do mês de outubro do ano de 2025, às 14 horas, reuniram-se remotamente através do Google Meet, com transmissão ao vivo pelo canal YouTube Mais Humanas, o FVJM, o professor doutor Marivaldo Aparecido de Carvalho, o FVJM, membro titular interno e presidente da comissão avaliadora. O professor doutor Bruno Pinheiro Vanderlei Reis, o FMG, membro titular da comissão avaliadora. O professor doutor Jorge Alexandre Barbosa Neves, o FMG, membro titular da comissão avaliadora, e a professora doutora Maria do Rosário de Fátima Andrade Leitão, Universidade Federal Rural de Pernambuco, membro titular da comissão avaliadora, para avaliação do memorial apresentado pela professora doutora Tereza Cristina de Souza Cardoso Vale, da Faculdade Interdisciplinar em Humanidades do campus JK, com requisito para promoção funcional à classe D, professor titular. Após declarada a abertura dos trabalhos, o presidente passou a fala para a professora Tereza Cristina de Souza Cardoso Vale para a apresentação do seu memorial. Em seguida, a cada membro da comissão para a arguição da candidata. Ao final, e na ausência de plateia e candidata, a comissão procedeu à avaliação, sendo a candidata, ao final, considerada aprovada. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, foi assinada digitalmente por todos. Esse documento foi obtido por meio eletrônico digital. Qualquer rasura ou emenda significa fraude. A ressalva será realizada em documento próprio, redigido e assinado eletronicamente pelos responsáveis pela avaliação. Comunico que eu vou assinar primeiro a ata, vou passar para a direção da FI, que vai encaminhar para os professores, na ordem, né, da professora Maria do Rosário de Fátima, depois o Bruno Pinheiro Vanderlei Reis e o professor Jorge Alexandre Barbosa Neves, para assinarem. Né? Comunico, né, como todos já sabem, que ela não pode ser mudada, né, para não ter problema de validade. Tereza, parabéns, você é a titular mais fresquinha da FI. Né? A primeira da FI. Fresquinha no sentido que acabou de sair, não me entenda mal. Né? Então, parabéns. Se você quiser falar alguma coisa, os membros também que estão aqui presentes da banca, ou agora o pessoal que está assistindo também, fica à vontade, Tereza. Então, primeiro eu quero agradecer a todo mundo, né, que a banca, vocês, por terem aceitado, né, ler meu memorial. Quero agradecer aos colegas que estão aqui, os outros que não estão, né, porque eu recebi uma chuva de mensagens aqui, eu não consegui mandar para todo mundo entrar, então quem estava na frente é que recebeu. Eu acho que a UFVJM continua sendo a minha escola, né? Eu sou professora dela, mas eu também sou estudante dela, eu aprendo muito aqui, aprendo com os colegas, aprendo com o trabalho, né? Aprendo a lidar no dia a dia com um monte de adversidade, aquela história de novo do copo meio cheio, eu sempre procuro achar o lado bom da coisa e tentar resolver, né, da melhor maneira possível. Então, muito obrigada, fico muito feliz, fico feliz de tê-los aqui, feliz do resultado, estava tensa, eu falava com o pessoal, eu não tenho parâmetro, eu não sei se está bom, se está ruim, se é pouco, se eu fiz pouca coisa, se eu fiz muita coisa, se está adequado, eu ficava super perdida, assim, insegura com o meu trabalho, mas o resultado está aí, né, e eu quero agradecer. E aí eu peço desculpas, porque a luz caiu no campus, aí caiu a transmissão, mas aí o Vitor vai pegar essa gravação e vai publicar lá
página da Mais Humanas para quem quiser ver a continuidade, né, da defesa, tá? É isso, muito obrigada. Algum membro da banca quer falar alguma Eu tirar coisa? uma foto, se você... Sim, foto. Luciana, Beni, Elaine, se vocês puderem abrir Abre a câmera. uma foto, eu agradeceria. Aí o Rogério chegou, o Rogério tá em pós-doc, gente. Aí o Rogério abre a câmera para tirar uma foto sua com a gente. Aí, a Elaine não vai, não, a Elaine é difícil. Peraí que eu vou ter que tirar outra, porque eu cortei o rosto aqui, peraí. Eu mando depois para vocês essa foto. Elaine, beleza. Muito obrigada, gente, muito mesmo, viu? Algum membro quer se expressar aí fica acordado assim, né? Tereza, eu vou assinar primeiro, vou transformar em PDF, eu assino, aí depois você vai encaminhando para a professora Rosário. Não por um, Rosário, Bruno e Jorge, quando todo mundo assinar, eu coloco no SEI. Tá bom? E aí ela vai, é como ter um quarto de secretário, porque fazendo as contas dos técnicos, você não tem ninguém inteiro, é tudo pela metade, né? Os nossos técnicos aqui, né? Então, um quinto de secretário, 1,8 de... Não, eu tenho uma secretária, só que a Luciana está de férias, então quando ela está de férias, eu sou a secretária, né? Eu sou a secretária, diretora. Né? É a vida nossa aqui. Mas... Parabéns. O Bruno e o Jorge me contaram que eles têm 100 técnicos na Fafiche, tá? Verdade. Eu falando isso. 98, 101, 90, fica girando ali, não sei. Nós temos caiu o queixo com os 14. É o número cabalístico. Porque vocês têm, quer dizer, o tamanho como escola é mais ou menos metade do tamanho da Fafiche, mas vocês têm pouco mais de 10% do corpo técnico. A gente integra ali. 15% do corpo técnico. É isso aí. Parabéns. Professora Rosário quer fazer uma última palavra? Eu quero agradecer, foi muito bom estar aqui com vocês. E foi muito bom participar dessa banca do memorial. Sim, agradecer também. Eu agradecer pela ocasião de conhecer vocês todos, rever a Tereza e estar junto com o Jorge mais uma vez, né, Jorjão? A gente é vizinho, mora no mesmo prédio. Eita! Mora ali, né? Mora, trabalha, né? Chega de manhã, sabe? Tá. E estamos dando aula no mesmo horário. Estamos na sala ao lado. Sala próxima, assim, então, acho que a gente nunca se viu tanto, né? Não, quero só dizer para Tereza que realmente foi uma satisfação, um prazer, uma honra participar da sua banca aqui de defesa do memorial e desejar muito sucesso para frente e parabéns pela sua trajetória e por quem você é. Obrigada, Jorge. Obrigada a todos. Eu vou agradecer a presença de todo mundo também. Foi um prazer estar aqui, um aprendizado, né? E vamos caminhar aí, né? A gente tem muito caminho pela frente. Marivaldo, gostei da sua bandeira aí atrás, viu? Obrigado. Muito obrigado. Um grande abraço, pessoal. Tchau, gente. A gente vai saindo aqui, então... Já eu te mando o assinado aí, viu, Tereza? E daqui a pouco no Bar do Gelson. Eu não tô, só se tiver água lá, porque agora eu só tô na água mesmo, água mineral sem gás. Bom Bar do Gelson para vocês. Obrigada. Tá bom, obrigado. É no Beco do Mota, não? Não, é na Rua da Direita. Mas é pertinho do Beco do Mota. Não, a botecada ali é tudo perto, né? Perto. Pega esse boteco aqui, ô Bruno, a gente já tomamos aqui no boteco. Pois é. Agora tem que trazer para tomar com a gente no boteco. Se vir Chuchu hoje, manda um abraço. Eu não vou ver Chuchu, não. O Chuchu tá no curralinho hoje. Ah, tá. Na extensão lá. Eu vi que apareceu o Beni aí. Beni, eu fui da banca de Beni. Ele é meu coordenador de curso. Tá bom, pessoal. Tchau, até mais.
Ah, Grande abraço. Beleza? Abração, hein?